Continuando aqui com missão e ministérios, tá bem? A gente viu então que nós estamos trabalhando com a ideia de que agora nós estamos querendo enviar um missionário e que vocês estão sendo preparados para ter um entendimento de missões. E que o pastor ele vai para campo, lá ele vai adquirir experiências, mas as experiências dele devem ser filtradas pela palavra de Deus. Ele vai ter a habilidade de ver qual que é o modelo ministerial que cabe em determinado campo, que não precisa ser exatamente assim, fora do Brasil, tá? Ou fora de São Paulo mesmo, porque aqui mesmo dentro do Brasil você vai ter a possibilidade de criar vários modelos e usar vários modelos. Essa que é a ideia da teologia, da missão e ministérios, você poder ter a dinâmica de falar o seguinte: eu não tenho que trabalhar com padrão, porque padrão não muda, tá bem? Padrão é padrão, mas modelo muda. Modelo, é isso que ele está falando, muda. Por enquanto a gente vai pensar o seguinte: o modelo hierárquico, que é o mais utilizado, e é uma proposta, tá bem, do nosso instituto. A proposta é que se trabalha a hierarquia, criando um colegiado pastoral, tá? Ou um pastorado. Você vai ter o pastor presidente auxiliado por outros dois pastores que estão na forma também, para pensarem como pastor presidente, estão na forma, e o pastor titular que está na forma para poder chegar ao pastor auxiliar. Então a gente está trabalhando aqui nessa dinâmica, tá? Da hierarquia. Pressupõe-se o quê? Que o pastor presidente ele tem todas as atribuições de todos os pastores, ou seja, era para ele fazer tudo sozinho, tudo sozinho. Agora, como fazer tudo sozinho? É humanamente impossível e acaba interferindo na qualidade do serviço pastoral. O que acontece? Ao invés de ele fazer tudo sozinho e deixar os pastores auxiliares na sombra, não, ele pega alguma das funções dele e ele já delega. Quem alcança o pastorado ao lado do pastor presidente já sabe que ele não vai ser só uma sombra correspondente, mas que ele está sendo treinado, preparado para ser o próximo presidente. Dependendo do modelo de estatuto, né, existe a eleição do pastor presidente, que pode ser bienal, trienal, quadrienal, né? Em alguns casos, o fundador da igreja já coloca que ele é o pastor vitalício. Se ele é o pastor vitalício, então não tem conversa. Agora, se ele for eletivo, quer dizer então que pode ser quadrienal, bienal, trienal. Sugestão, que seja bienal. Por quê? Por causa que a pós-modernidade ela colocou as coisas para correr numa velocidade muito grande. Muito grande. Então, se a gente podia pensar antigamente em 4 anos de mandato, que é o caso do presidente da República, 4 anos de mandato, a gente poderia pensar assim, porque as mudanças elas eram lentas antigamente, as coisas demoravam para acontecer. A igreja dos anos 70, anos 60, ela não mudava repentinamente. As coisas demoravam para acontecer. Isso não acontece na pós-modernidade, que é o tempo que nós estamos vivendo. Tudo muda muito rápido. E os pastores, quando chega no final de 2 anos de mandato, é necessário que ele faça um replanejamento, um bom balanço, uma reflexão. Como que está meu pastorado? Dá para me esticar por mais um mandato de 2 anos? Ou não? Eu tenho que entregar o cajado para o próximo aqui, por causa que tem umas dinâmicas que eu não estou aceitando. Só que tem pastor que não quer abrir mão de jeito nenhum do pastorado, porque ele entende que ele está criando uma cultura cristã, uma cultura eclesiástica. E ele precisa de mais 2 anos, então ele fica 4 anos. Se for um sucesso, quer dizer, se o pastorado dele está sendo aprovado por Deus e pela igreja, ótimo, continua. Mas e se estiver sendo um fracasso? Se ele não estiver absorvendo as mudanças que tem que ser feitas, se ele não está conseguindo cumprir todas as demandas de uma igreja, aí ele vai sufocando o ministério, e 2 anos a mais com ele é uma tragédia para a igreja, para o ministério. Eu estou falando assim, treinamento já para pastor presidente. Você já está pensando aqui, como pastor presidente. Eu, como pastor presidente, tenho que ter um filtro para pensar o seguinte: a cada 2 anos eu quero ser avaliado. E qual que é a melhor avaliação? É a minha igreja me aceitando de volta através de um escrutínio, de uma eleição, de uma reeleição, de uma aclamação. Nada mais justo. Agora, qual que é o risco? O risco são as políticas, tá? O risco são as políticas. Você pode ser derrubado. Então o pastor presidente pode ser derrubado. Isso aí é um risco que se corre.
Então coloca lá 3, 4 anos, mas estourando, por causa que em 4 anos acontece muita mudança mesmo. E o pastor ele tem que acompanhar o ritmo das mudanças. Impeachment já. Perdeu, Jesus voltou. Bom, agora vamos lá. Modelo hierárquico. Você como pastor presidente vai ter as suas atribuições. Ao lado, ó, pastor auxiliar. Que é o que a gente costuma chamar de pastor, que é copastor. Copastor. Pastor auxiliar 1. Esse daqui, é lógico, ele é o braço direito do pastor presidente. Ele é o segundo presidente, ou vice-presidente da igreja. O problema no Brasil é que o vice-presidente ele é sombra. Ele não tem voz, ele não tem vez, ele não tem representatividade. Você não lembra dele, você não recorre a ele. E quando o pastor está ausente, ele não resolve nada. Porque se ele tomar alguma decisão sem perguntar para o pastor desautoriza ele. Então essa é a cultura brasileira. Não é a proposta de uma teologia ministerial, tá bem? A proposta da teologia ministerial é entender o seguinte: a pessoa que chegou nesse patamar aqui não pode ser uma sombra. Ele chegou aqui, ó, para ser o segundo pastor da igreja. Ele não pode simplesmente corresponder a uma figura decorativa. Precisa ter algumas atribuições que, independente de o pastor presidente estar ou não estar, ele vai desenvolver esse trabalho. Agora, pode ser delegado pelo pastor ou pode ser delegado pelo estatuto. Essa é a diferença. Como assim? Vou lá, eu pego e escolho a Joyce para ser a pastora auxiliar 1. Já é uma revolução, por causa que, via de regra, homens, né? Mas vamos lá. Chegou assim, nesse ponto. Pode ser que ela fique esperando eu dar as ordens, faça isso, faça aquilo outro, ou então via estatuto. O estatuto já prevê o que é que ela tem que fazer. O que ela tem que fazer? Isso aí é uma vantagem muito grande, por um lado, porque já dá certa autonomia para ela. Ela já sabe disso aqui. Só que eu estou falando de uma pessoa que ela já veio da base. A gente vai trabalhar a base aqui. Não é uma pessoa incipiente, uma pessoa recém-convertido, alguém revelado imediatamente na hora que entrou pela porta eu vi uma luz brilhando na cabeça dela. Não é isso. É uma pessoa de dentro de casa, que já está experimentada. Se ela chega aqui, quer dizer então que ela tem algumas atribuições estatutárias, ela tem que cumprir pelo estatuto. Agora, se não estiver previsto no estatuto, vai depender do pastor presidente delegar algumas funções para ela. Ela está subordinada nesse caso. Bom, os dois modelos eles são bons, tá? Eles são bons e eles são válidos também. O problema é se essa pessoa que for vaidosa, ela vai querer ser a próxima presidente, ser mais do que o presidente. E aí, se ela for vaidosa, ela vai suplantar o pastor presidente. Esse é o problema aqui, tá bem? Agora, se ela for uma pessoa assim, ilustrada, uma pessoa de ministério mesmo, ela já sabe muito bem, ó, eu posso ir até aqui, a partir daqui não. A partir daqui não. Eu não vou, eu não piso além desse daqui. E é o que a igreja espera que aconteça com alguém que chega no naipe de um pastor. Que ele tenha, sabe, aquele pensamento pastoral, o respeito, né? Respeito pastoral, a ética inclusive, seja quem for. E o reconhecimento de que Melquisedeque que abençoou Abraão. Isso é um reconhecimento, é Melquisedeque. Então a gente tem um ditado entre nós, vocês mesmos já citaram esse ditado aqui em sala de aula, que aonde Melquisedeque está, Abraão paga o dízimo. Quer dizer, pode ser Abraão, mas aqui você tem o Melquisedeque. Sempre é assim. Isso aí tem ajudado muito as igrejas a avançarem, tá? Elas ficam muito fortalecidas. Porque o que acontece? Aqui na parte de baixo da pirâmide, está todo mundo observando como que esse pessoal se relaciona aqui. Porque é aqui que surge todo aquele questionamento. Se ele não faz, por que eu tenho que fazer? Agora, se esses dois aqui fazem, como que eu vou fazer? Eu perco todo o meu pé de apoio. Esses dois aqui fazem. E, consequentemente, você tem também um pastor auxiliar 2. Por quê? Quem tem 2 tem 1. Quem tem 1, não tem nenhum. Isso aí é um pensamento natural. Você tem o 2 com atribuições dele também, tá bom? Dele, separado do 1, mas ele é um suporte para poder ser o próximo presidente. Ele pode ser eleito, ele pode ser escolhido, tanto por Deus quanto pela igreja.
Depende do desempenho dele, da vocação dele, depende do trabalho que essa pessoa faz. Então, se ele demonstrar que tem chamada para isso daí, né, vocação, espiritualidade para isso aí, nada mais justo. Por isso ele já está sendo treinado aqui, com algumas funções que são todas do pastor presidente, tá? Isso nunca deve ser esquecido. Era para o pastor presidente estar fazendo isso, mas ele deixou, ou ele cedeu, ou ele concedeu para que os outros façam também, com a ideia de que eu quero que a minha igreja cresça e eu vou enviar um missionário para o campo, e quando eu enviar esse missionário aqui, eu quero que ele leve muita coisa daquilo que ele aprendeu. Agora, se eu não preparo o 2 e o 1, quem é que eu vou enviar para o campo? Eu vou buscar aqui embaixo, na base da pirâmide. Bom, se for buscar aqui embaixo, vai ter que subir ele na hierarquia, com certeza. Não é que não pode buscar, mas foi buscar aqui embaixo, porque não tinha um aqui do lado, vai ter que subir ele, até ele alcançar uma mentalidade presidencial, ou pastoral, ou missionária, tá bem? Bom, esses dois aqui, ó, o pastor presidente, o vice-presidente e o segundo, tá? Porque quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Esse aqui vai substituir. E o pastor titular? O pastor titular é aqueles que a gente chama de pastores de congregação, tá bom? Pastores que são designados, que são nomeados para tomar conta de alguma congregação. Existe um formato em algumas igrejas batistas que é muito interessante, tá bem? O Washington que já fez essa matéria, o Milton que já fez, vai relembrar que algumas igrejas batistas e algumas outras comunidades, eles fazem o seguinte: eles distribuíram a igreja em departamentos e eles colocaram pastores para tomar conta de todos os departamentos. Sempre é um pastor que está tomando conta, tá? Sempre é um pastor. Aí você vai lá, você tem o pastor da música, você tem o pastor do evangelismo, o pastor das missões, você tem o pastor tomando conta junto com de um departamento. Aí não é uma coisa assim nova, por quê? Porque as empresas fazem isso também. As empresas, elas pegam e elas dividem tudo entre os seus diretores, não é? Diretor financeiro, diretor de cobrança, diretor de vendas e diretor de marketing. Então não é assim uma coisa extraordinária. As empresas já vêm fazendo isso aqui. O que é interessante nisso? Quando você dá uma designação maior para uma pessoa, as responsabilidades dela aumentam. E se as responsabilidades dela aumentam, você pode cobrar nesse nível. Cobrar é uma linguagem de mercado, né? Mas é mais ou menos isso. Você pode requerer da pessoa, cobrar ela nesse nível. Você está falando com pastores. Você colocou um pastor para tomar conta daquele departamento infantil, ou uma pastora, né? Pronto. Então é de pastor para pastor. É mais ou menos essa. Agora, de pastor presidente para os outros pastores. Sempre lembrar isso daqui. Agora, muitos outros têm medo de fazer isso, ou não faz parte da eclesiologia deles. Então não coloca pastores, coloca líderes, né? Tá bem. Você coloca líder aqui, líder aqui, líder aqui, e o que acontece? O nível da cobrança já não é mais de igual para igual, tá vendo? Já tem que maneirar um pouco. Você está cobrando o quê? Se a pessoa não está lá, está cobrando o quê? Então é uma das alternativas que você tem como pastor presidente, pensar nisso daí. Estou indo, vou fundar um ministério, vou começar uma igreja, e as pessoas que vão tomar conta de determinados departamentos, eles vão ser tratados como o quê? Bom, o problema é que quanto mais você criar pastores, né, você está distribuindo poderes. Então você está igualando as pessoas. E por estar igualando as pessoas, você vai ter que respeitar essa igualdade. E respeitar essa igualdade aí pode trazer um problema. Por isso, sempre manter uma designação assim, sabe? 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro, vice do vice do vice, entendeu? Para poder ter uma cordinha para puxar. Não dá para ter boa fé. Mesmo sendo igreja, mesmo sendo crente, tá? Não dá para ter boa fé com todo mundo. Porque tem pessoa que não é de Deus. Simplesmente ele não é de Deus. Parece que é, mas não é. E esse pastor titular aqui, geralmente é aquele que a gente pega e coloca ele para tomar conta de uma congregação, de uma extensão do trabalho, ou de um departamento. Vamos lá, livre para perguntar.